O papado não foi instituído por Deus. Bom, eu vou fazer algumas alegações mais de cunho genéricos e filosóficos e argumentativos, e talvez o Lucas explore os versículos mais específicos, se for o caso. Não sei exatamente a abordagem, mas a gente está tentando extrair o melhor de cada um. Bom, eu acredito que em primeiro lugar, a gente não possui base sólida para o papado. Se apela muito para aquela passagem que Pedro diz que Jesus é Deus, algo assim, que eu não me lembro da passagem de cabeça, mas enfim. Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, filho de Deus vivo, e Jesus afirma que não foi carne nem sangue que te revelaram, e depois ele fala que as portas da igreja, tu és pedra, as portas da igreja não prevalecerão contra a igreja. Eu não me lembro o Tu és Pedro, sobre essa pedra edificando a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Bom, esse versículo é bem famoso, é bem conhecido, e o ponto é que existe um debate intenso sobre esse versículo, e muitos, inclusive, acadêmicos católicos, na minha pesquisa, até concordam que realmente ali Jesus está falando sobre ele mesmo, sobre a declaração dele mesmo. As portas não... A igreja é fundada em Jesus Cristo, e não Pedro ali. Tem uma divergência ali no grego, se fosse referência a Pedro, deveria utilizar outro termo. Mas o ponto é que, o que eu quero dizer é que não existe base sólida para o papado. Não há base sólida para o papado, porque esse versículo ele é extremamente debatido, ele é, no máximo, não é claro, não é convincente. Quando a gente tem o Concílio de Jerusalém em Atos, Pedro não tem papel de autoridade, e nós não vemos depois na Escritura Pedro tendo esse papel de autonomia. No Concílio de Jerusalém, quem aparentemente presidiu e teve maior autoridade foi Tiago e não Pedro, Depois, Paulo repreende o apóstolo Pedro, não há evidências sólidas de Pedro estando em Roma. Então, eu fico pensando que, tentando questionar honestamente, qual que é a base epistemológica para eu acreditar que o papado é o caso? Qual que é a base epistemológica sólida para eu acreditar que o papado foi instituído por Deus? Eu não encontro base bíblica sólida. Apelar para a tradição me parece uma espécie de petição de princípio, porque justamente muitas vezes o que o magistério da Igreja Católica faz é que diz que apela à tradição, mas quem determina o que faz parte ou não da tradição genuína é o magistério católico, que é um problema que, mais uma vez, o James White aponta. Então, me parece que eu estou procurando uma base sólida e eu não encontro. Sem contar, o Lucas vai conseguir falar melhor, que os papas eles fazem declarações contraditórias uns com os outros ao longo do tempo. Portanto, eu acredito que nós não temos boas razões, e esse é o meu desafio amistoso, não temos boas razões para acreditar que o papado foi algo instituído por Deus, e temos boas razões para acreditar que o papado não foi instituído por Deus. A própria ausência de evidências sólidas nos dá boas razões, porque quando era esperado que Pedro, por exemplo, tivesse papel de maior autoridade no Concílio de Jerusalém, ele não teve, quem teve foi Tiago. Então parece que o Novo Testamento desconhece essa espécie de primazia de Pedro. Claro, ele tem uma certa primazia, mas muito aquém e muito distante do conceito de papado que a Igreja Católica Romana tenta implementar. Bom, o Catecismo Católico, no seu verbete 832, define que o Papa tem na Igreja poder pleno, supremo e universal e pode sempre exercer livremente este poder. Só que olha o que o próprio Senhor Jesus disse lá em Marcos 10:42. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das ações os dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ou seja, não teria alguém dominando sobre os demais. Exatamente o oposto daquilo que o próprio Catecismo Católico define como sendo o papado, a figura do Papa. Um detalhe muito interessante é quando os discípulos disputam entre si, entre eles mesmos, sobre qual discípulo era o maior. Lucas 22:24, houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. Agora, peraí, isso aqui está em Lucas 22, está ali no finalzinho ali do ministério de Jesus. Nessa época, segundo os católicos, Jesus já tinha definido, deixado muito claro para todo mundo, que Pedro era o principal, segundo o que eles dizem, né? Quando ele disse, tu és Pedro, sobre essa pedra, etc e tal. Então, por que depois disso os discípulos ainda estavam disputando quem era maior? No máximo, eles estariam disputando o segundo lugar, porque o primeiro todo mundo saberia que era Pedro, né? O que mais? Atos 24:5, olha o que Tértulo vai dizer a Félix. Ele, falando de Paulo, é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Peraí, a gente sabe que Paulo não era um papa. Agora, se fosse tão nítido, notório, assim, né, todo mundo soubesse que Pedro era o papa da igreja,
Então, por que Paulo seria identificado como o principal cabeça do cristianismo, chamado aqui no texto de seita dos nazarenos? Deveria ser Pedro, não deveria ser Paulo aqui. Imagina se esse texto dissesse Pedro ao invés de Paulo. Seria o principal que os apóstolos católicos usariam. Mas como diz Paulo, aí eles ignoram. Gálatas 2,9, isso daqui inclusive tem conexão com Mateus 16,18, porque olha o que o texto diz. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e Barnabé em sinal de comunhão. 2 pontos importantíssimos aqui. Primeiro, Pedro não é chamado de o fundamento da igreja, mas sim de uma coluna. Coluna está sobre o fundamento, é edificado sobre o fundamento, e não é o próprio fundamento. E pior, ele não é nem mesmo o primeiro a ser mencionado. Ele menciona primeiro Tiago e depois que Pedro é mencionado, o que vai inclusive ao encontro daquilo que o Paulo falou sobre Tiago ter liderado o Concílio de Jerusalém. Aliás, tem um episódio muito interessante lá em Gálatas 2, 11 a 12, eu vou resumir aqui porque o tempo está acabando, que Paulo vai repreender Pedro face a face em Antioquia. Por quê? Porque antes de chegarem alguns à parte de Tiago, ele, Pedro, comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Por que o sumo pontífice, o papa infalível da igreja, o chefe de todo mundo ali, iria ter medo daqueles que vinham da parte de Tiago? Não era nem o próprio Tiago, eram os da parte de Tiago. Pedro temeu eles e mudou o comportamento dele de forma hipócrita a ponto de ser repreendido por Paulo. Ele não era o sumo pontífice da igreja, como é que alguém iria meter o dedo no nariz dele e como se fosse um insubordinado? Então é um papado, infelizmente, biblicamente é um absurdo. Em primeiro lugar, penso que é essencial a gente desfazer alguns enganos. A afirmação que serve de base para a nossa discussão é: o papado foi instituído por Deus, sim ou não? Quando um católico acredita e defende que o papado foi instituído por Deus, isso não significa que Pedro, apóstolo, tinha, desde o primeiro momento, ou desde que imediatamente Cristo o nomeia como líder, fundamento visível da unidade da igreja, que Pedro tinha, desde aquele momento, todos os atributos, características, poderes que foram atribuídos aos papas ao longo da história. Isso é simplesmente uma caricatura da posição católica. Na verdade, fazendo referência a uma analogia que o Lucas já previu que eu faria, mas é uma analogia muito poderosa e direta, uma semente é uma planta? Sim e não. Uma semente não é a planta plenamente desenvolvida, mas a semente já traz em si todas as potencialidades para se tornar uma planta. Se eu olho exteriormente, semente e planta são muito diferentes. Se eu olho de maneira chapada para a semente e para a planta, elas são objetos completamente diferentes. No entanto, é perfeitamente possível que o mesmo ser seja semente num dado momento, planta no outro, sem ruptura, mas por desenvolvimento orgânico. É assim que os católicos enxergam a instituição do papado. Então, sendo muito concreto, por exemplo, o título de Papa aparece desde o começo da história do cristianismo? Não. O título de Papa, inclusive, é eventualmente usado pelo patriarca de Alexandria? Sim. Desde o começo, todas as prerrogativas do primado de Pedro e da autoridade do bispo de Roma estavam claros para toda a igreja? Não. Mas os católicos não defendem isso, simplesmente nunca defenderam isso. A questão, e isso é muito importante ser frisado, é que essa não é uma característica do papado. Essa é uma característica de inúmeras doutrinas cristãs. Vamos pegar, por exemplo, o dogma da Trindade. O dogma da Trindade é afirmado taxativamente, sem nenhuma ambiguidade nas Escrituras? Não. Não. A divindade do Espírito Santo, por exemplo, é, em boa parte das vezes, implícita e não afirmada explicitamente. O termo Trindade aparece na Escritura? Não. O termo Trindade foi o primeiro termo que os cristãos usaram para se referir a esse dogma? Não. São Teófilo de Antioquia usa o termo tríade. O termo consubstancial ao Pai é recusado por certos padres da igreja, escritores dos primeiros séculos, depois ele é adotado quando é melhor compreendido. Então, essa ideia de que há um desenvolvimento não do fato doutrinário, mas da compreensão das implicações do fato doutrinário, não é uma característica do papado, é uma característica de inúmeras doutrinas cristãs. Eu mencionei a Trindade, poderia mencionar o dogma da união hipostática, ou seja, da união de Deus e homem em Cristo, Cristo é inteiramente homem, inteiramente Deus. Não estava completamente claro para os primeiros cristãos em todas as minúcias essa doutrina, aliás, não está completamente claro até hoje, A cada geração, os cristãos vão se aprofundando na sua fé. E aqui a gente entra, talvez, no ponto central de toda a discussão, que não é uma discussão sobre linguagem. Então, como o Pedro bem apontou, não se utilizava sequer a nomenclatura de Papa desde o primeiro momento. E o que a gente vê, aproveitando ainda a fala
que me antecedeu, sobre o desenvolvimento da igreja. Então, o que a gente percebe é, ainda no primeiro século, o bispo de Roma interferindo em conflitos internos de outras igrejas. Por quê? Porque reconheciam, ainda no primeiro século, a sucessão apostólica. O sucessor de Pedro na Cátedra de Pedro de Roma. Tinha autoridade para intervir nesses conflitos. Sendo assim, já recebia o título de Papa? Tinha os poderes desenvolvidos tal como nós vemos hoje? Não. E aí eu retomo o exemplo anterior, utilizado no outro tópico, sobre a constituição da própria igreja. Ela não é como uma constituição moderna que dita como a realidade vai ser, ou seja, nós não temos previamente a atribuição de todos os poderes e como eles vão funcionar, mas a igreja é viva, ou seja, ela está ali para responder, inclusive, às crises espirituais a qual chegam até ela. Ou a gente vai considerar, por exemplo, o Leão, por exemplo, uma espécie também, sei lá, de herege ou que corrompeu a fé, ao reconhecer a primazia de Roma e uma autoridade fundamental para enfrentar o gnosticismo no primeiro e segundo século. Então, é fundamental. Quando a gente olha para outros momentos, século 2, 3, mesmo no 4, a gente chega a encontrar na história conflitos, como o caso de São Cipriano, por exemplo, na África, né? Onde a gente tem ali a contestação de muitas posições do padre de Roma a respeito de questões de fé, mas nunca o desautorizando. Sendo assim, é reconhecida amplamente a primazia petrina. Então, a partir desse olhar para a história, a gente precisa entender como os elementos foram sendo desenvolvidos a partir do reconhecimento da primazia petrina, de acordo com as crises que a própria igreja enfrentou. Porque as crises que a gente enfrentou no primeiro e segundo século são diferentes do terceiro e do quarto, e quando a gente vai chegando, por exemplo, na Idade Média, no cume, quando a gente chega ali no papado monárquico, aquilo ali não surgiu do nada. E, evidentemente, diz respeito a uma necessidade de reformas constantes na igreja, mas nunca contradizendo as escrituras. Sendo assim, a tradição se desenvolve perfeitamente, como no exemplo, a respeito da semente. A semente ela se desenvolve, mas nem por isso deixa de ser um mesmo ente, um mesmo ser vivo, né? Então a igreja é, acima de tudo, orgânica. Ela se desenvolve historicamente.